Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, até atendendo a vários pedidos, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre como eu entrei nessa questão de minimalismo, como eu comecei a olhar com um pouco mais de carinho para isso e estou progredindo assim aos poucos, ainda tem uma longa jornada, mas eu queria comentar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho dessa história de como eu comecei a reduzir as coisas que eu tenho na minha casa, na minha vida, para ter somente o essencial, ter o que realmente importa, tá? Então, vamos começar aí com a história voltando bastante aí no tempo. Bom, muito antes de se falar em minimalismo, eu percebo que a primeira vez que eu resolvi me desfazer de alguma coisa, na verdade de muitas coisas, assim, em grande quantidade, foi da minha coleção de muitos anos atrás de CDs. Há muitos anos, logo quando eu casei, eu tinha 350, quase 400 CDs. Aí, quando você casa, você não tem, né? Morava com os pais, eu não tinha muitas coisas, então a mudança é fácil, isso não te atrapalha levar os seus 300 e tantos CDs, né? Aí levei, só que na mudança seguinte, eu olhei para aquela pilha de CDs, já foi um pouco mais complicado de levar. Eu acabei colocando todos em pastas e fiquei com umas 3 ou 4 pastas de couro imensas também, que ocupavam um espaço enorme. E eu comecei a perceber, naquela época já, né, que o ideal seria ouvir MP3 e não ouvir CDs. Aí eu dei todos esses CDs, foi a primeira vez que eu me desfiz mesmo de alguma coisa que eu gostava, só que eu não estava mais usando como deveria, me desfiz, passei para um amigo, dei todos os CDs e fiquei com MP3. Algum tempo depois eu peguei ali os arquivos de MP3, acabei apagando todos também, eu tinha um mundo de arquivos, né, muito mais, né, do que aqueles 350 CDs, deletei tudo porque o Spotify tinha acabado de chegar no Brasil e na época eu tinha um blog de tecnologia, que ainda tenho, e eu recebi uma licença ali, uma assinatura, né, para testar e tal. Não tinha tanta coisa no começo, mas eu percebi que eu estava ouvindo muito mais o Spotify do que os CDs, os MP3, né, os arquivos de MP3, deletei tudo sem dó. Hoje eu até me arrependo de alguma coisinha que eu não achei mais, mas deixei para lá. Os itens seguintes foram os DVDs, né? Eu fiz uma limpa, tinha coleções imensas ali de filmes, de séries e assim, eu comprava e acabava não assistindo todos, né? Então, por exemplo, eu comprei Seinfeld e não assisti. Eu cheguei a assistir acho que um DVD só. Passava na TV, era mais um backup, né, do que uma necessidade, e aí no final das contas eu acabei me desfazendo de tudo. Hoje sobrou assim, eu não acho que eu tenho mais do que uns 15 ou 20 DVDs e não tenho nem aonde assistir porque doei, né, o meu aparelho de DVD que estava ali 2 anos encostado aqui sem uso. Eu tenho, na verdade, um leitor de DVD de computador para uma emergência, mas provavelmente vou acabar doando esse restinho que faltou, que eu fiquei com dó, mas assim, eu fui me desfazendo das coisas. E aí, dali em diante, começou a ficar muito fácil esse movimento para mim. Bom, seguindo em frente, os próximos itens, né, que eu comecei a me desfazer foram itens do dia a dia ali de vestuário e de calçados. O que acontece? Eu resolvi guardar as minhas coisas, principalmente os calçados, em caixas plásticas dentro do guarda-roupa. E ali, né, na sapateira, normal, né, como qualquer pessoa. Só que aí o que eu fiz? Eu juntei ali um número X ali de caixas, e aí sempre que eu queria comprar um tênis novo, um sapato novo, alguma coisa, a minha ideia era o seguinte, para entrar um novo tem que sair um velho. Esteja ou não velho. E aí isso me levava a pensar sempre se eu realmente precisava fazer aquela compra ou não. Então eu sempre acabava pensando 2 vezes. Tudo bem, quero comprar um tênis novo, um sapato novo, beleza. Então quem que eu vou tirar? E isso vale para casacos, para roupas, para tudo. Então eu comecei a ficar com um número razoável, bom, não que eu tenha poucas coisas, né, mas um número bom, mas suficiente e de coisas que eu realmente gosto e realmente uso. Porque ali, se tivesse alguma coisa que eu não estava usando, eu ou trocava ou doava. E eu tenho esse costume de fazer a doação das coisas
novas, né? A mesma coisa vale para eletrônicos. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Quando eu recebo alguma coisa das empresas, né, de presente, depois que eu termino de usar, que eu fiz os testes, ou se eu gostei, eu fico com ele até o final da vida do aparelho, do acessório, seja lá o que for. Agora, se não é o caso, se foi um teste e tal, e eu já tenho algum outro igual, tipo fone de ouvido e tal, eu acabo doando para alguém próximo e para não ficar acumulando, né? Para não ficar com um monte de coisa ali que eu não uso dentro da gaveta encostada. E aí, dentro dessa ideia, é que cheguei ali naquele ponto da mochila de eletrônicos. Então, eu reduzi as minhas coisas o suficiente para que elas coubessem dentro de uma mochila ali certinha e não precisasse de nenhum espaço a mais. Então, tudo que eu tenho de eletrônico também é tudo o que eu realmente uso. Não tem nada que seja assim, puxa, esse item eu realmente tá encostado, eu não uso sempre. Não, tudo que eu tenho eu realmente faço uso. Então, seguindo em frente, o primeiro item, então, para eu entrar nessa brincadeira foi a redução. Então eu reduzi para o que é necessário e as coisas só entram em casa quando algum outro item sai. Então eu só fico com coisas que realmente eu uso e quando eu não preciso mais, eu me desfaço, que eu acho que é correto e você não fica com nada ali, sabe, com aquela sensação de olhar para alguma coisa dentro do guarda-roupa, do armário e falar, puxa vida, eu não uso isso aqui há 3 anos e está aqui 2 anos e está aqui encostado. Por quê? Eu sempre vejo da seguinte forma, alguém poderia estar fazendo bom uso daquilo e eu estou com a coisa, seja lá que for, o bem encostado dentro da minha casa e não é justo isso, eu acho que com o mundo, né? Com as pessoas, com tudo. Não é? Se tem alguma coisa que está encostado, doa para alguém, vende se você quiser, mas não fica com o negócio parado dentro da gaveta. Dentro desse raciocínio, eu entro naquela questão das compras necessárias, né? Que eu já comentei. Então, eu compro as coisas quando elas realmente são necessárias. Então, obviamente, não é sempre que isso aconteceu. Eu tenho tentado melhorar dia após dia. Uma história curiosa foi sei lá, muitos anos atrás ali, acho que se bobear já deve ter uns 8 ou 10 anos atrás, provavelmente 10, a primeira vez que eu fui para Orlando. O que aconteceu? Quando chegou na época da viagem, nós levamos uma mala, aquele esquema brasileiro viajando, né, outlet e tal, levamos uma mala para fazer compras, né? E aí, chegou lá, eu senti que eu fiquei menos empolgado do que minha esposa e minha filha com as compras. Comprei alguma coisinha de eletrônico que eu precisava na época, câmera e tal, mas eu fiquei menos empolgado, mas ainda assim comprei algumas coisas de roupa. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei com aquela sensação de ter comprado coisas desnecessárias, porque assim, eu tinha roupas boas, novas em casa, eu não precisava ter comprado tudo aquilo que eu comprei. E no final das contas, me deu um arrependimento de ter gasto um dinheiro que eu não precisava. Na viagem seguinte, o que aconteceu? Nós fomos para a Flórida novamente, um ano depois. Chegou lá, qual que foi a minha ideia e assim, a família acabou abraçando. Primeira coisa, foi muito chato ficar esperando mala. Eu não gosto de ficar esperando mala no aeroporto. Essa viagem demorou mais de 1 hora para a mala chegar, então foi um negócio desagradável, chato, não desviou bagagem nem nada, mas foi chato perder 1 hora esperando mala. Aí, o que nós fizemos na viagem seguinte, e isso até hoje nós fazemos? Mala de bordo e uma boa mochila. Então, levamos roupa para uma semana, lavamos roupa lá durante a viagem, pega uma noite ali, uma tarde, um pedaço do dia, lavamos a roupa, né, geralmente no final do dia no hotel, e aí nós levamos uma bagagem com roupa para 7 dias. Você vai ficar 8, 10, 14, 16 dias, não importa. Aí nós lavamos entre 1 e 2 vezes. Às vezes, no último dia, o penúltimo, né, na véspera de ir embora, lavamos a segunda vez para chegar com a roupa ainda limpa em casa. Só guardar no guarda-roupa depois quando chegar. E assim, malinha de bordo e as compras, né? Muita gente pergunta. As compras, o combinado é o seguinte, né? O que couber na mochila. Então, se você quiser comprar um tênis, se você quiser comprar uma roupa, tal, compre o que couber dentro da sua mochila. Então, cada um da família é responsável pelo seu espaço e faz a sua conta do que quer comprar, desde que caiba no seu próprio espaço. Aonde que nós preferimos hoje gastar o dinheiro? Primeiro,
com experiências, com passeios, com comida, com bebida, né, com coisas para fazer, com museus, com o kit parques, o que tiver para fazer no lugar. Então, nós privilegiamos as experiências e não as compras. Isso, assim, abre um espaço para fazer muito mais coisas legais do que voltar com itens, voltar com roupas novas, tal, coisas que você vai passar ali um tempo, você nem lembra onde você comprou, o que era aquilo, tal, e enquanto que as experiências ficam para sempre, parece que são muito mais agradáveis, pelo menos para nós, tá? Então nós trocamos coisas por experiências. E aí, gente, dentro deste processo todo, nós começamos a seguir alguns canais de viagens que as pessoas viajavam com ou motorhome ou algum esquema assim, meio nômade digital, e aí eu comecei a seguir algumas pessoas, comecei até com Travel & Share e sigo outros que são nômades digitais, e comecei a me interessar muito por essa ideia, só que na época eu ainda estava no emprego fixo, era um pouco difícil de fazer. Em seguida, eu saí do emprego fixo, algum tempo depois, né, e entrou já a pandemia, e aí não deu para fazer nada parecido, né? Então, assim, ainda tem filha na escola, tal, então ainda é um pouquinho complicado, ainda tem um pedacinho ali de tempo para a gente se organizar. Mas o fato é que nós começamos a seguir aqui em casa pessoas que moravam, por exemplo, em tiny houses, moravam de forma, ou eram nômades, e aí a ideia, né, era a seguinte: você vê que as pessoas eram felizes com bem menos coisas, não precisava ter um mundo de coisas, de bens para poder ser feliz. As pessoas eram felizes, claro, com uma boa reserva financeira, né, e com o necessário, o que é essencial para viver bem. Então, claro, cada um tem um gosto. Às vezes tem alguma pessoa que coleciona alguma coisa diferente ou gosta de câmeras e tem várias lentes e por aí vai. Não precisa ser radical no minimalismo, mas as pessoas tinham assim o que era importante mesmo. E aí nós começamos a seguir para essa linha também. Curiosamente, no começo da pandemia, nós chegamos a pensar, né, puxa vida, a gente poderia morar um tempo em outro lugar, morar em outro país, por exemplo, né, antes de fechar as fronteiras. Acabamos não fazendo isso, mas uma ideia ficou, né? Nós começamos a pensar, bom, mas tudo bem, nós levaremos uma mala grande, mais mochila, mais mala de bordo. E aí, o que nós vamos levar, se isso um dia acontecer? O que é importante, o que precisa realmente estar nessa mala. Então, nós começamos a pensar dessa maneira. Por isso que até veio essa história da mochila, né? Porque eu sempre penso, bom, se amanhã eu resolver, puxa, eu vou morar em algum lugar diferente, o que eu preciso levar? O que é realmente importante e que eu preciso levar numa mala? Então, com essa ideia, com esse pensamento, nós começamos a entender que várias coisas não eram tão importantes assim. Começamos a abrir mão de outras coisas. Foi aí que, por exemplo, a parede de DVD foi embora, foi aí que o monitor foi embora, entendeu? Porque não fazia sentido aquilo. Foi aí que eu comecei a olhar para coisas portáteis, por exemplo, suportes para o notebook portáteis, fones de ouvido menores e outras coisas, né? Me preocupar com armazenamento, com HDs, mas HDs pequenos, que eu pudesse levar de uma forma tranquila, que não fosse nada muito pesado. Foi aí que eu abri mão da câmera e comecei a usar mais o celular, até para fazer os vídeos do canal. Então, aí eu comecei a fazer uns ajustes na minha vida, sempre privilegiando o que fica mais leve, o que fica mais fácil, o que o custo é menor, mas consigo manter uma qualidade legal. E aí as coisas começaram a se encaixar, né? Que aí você começa a entender o que realmente é importante para a sua vida e aí você enxuga ali de vez. E aquela história, quando eu entro num shopping, por exemplo, a não ser que eu tenha que fazer uma compra muito específica, eu entro para passear, para comer alguma coisa, para comer um doce, de repente tomar um café, almoçar ou jantar, mas eu não tenho aquela preocupação, aquele negócio de olhar a vitrine para sair comprando as coisas, eu não tenho mais essa necessidade. Hoje, nós aqui em casa procuramos comprar quando realmente é necessário. Obviamente, isso está mais forte em mim e na minha esposa, porque nós somos mais velhos, né, e entendemos isso e aceitamos de uma forma diferente, entendemos o que é mais importante. A minha filha é mais jovem, não está tão encaixada ainda nisso, né? Mas eu acho que com o tempo a gente começa a perceber
o que realmente é importante e comece a investir o tempo e o dinheiro nas coisas que realmente importam, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que o vídeo seja útil e vou começar a gravar alguns outros vídeos contando, né, essa jornada pelo minimalismo e como eu estou aprendendo as coisas e encaixando na minha vida. Como eu disse, né, muita coisa eu já fazia antes de se falar em minimalismo, eu já procurava reduzir e enxugar as coisas, desde o minimalismo, né, de não ter os CDs físicos, os DVDs físicos, até o minimalismo digital, de deletar esses arquivos dos meus HDs, porque eu não via sentido em ficar acumulando esses arquivos todos e precisar sempre comprar HDs maiores a cada 2 anos, porque já não cabia mais de tanta música, tanto filme que tinha. Então, esses ajustes foram feitos no decorrer dos anos e bem antes de se falar em minimalismo, né? Então, é curioso como a gente vai olhando com o passar dos anos porque realmente é importante, deixando de acumular o que não vale a pena e o que só vai ser um peso desnecessário na nossa vida, tá bom? Então é isso, pessoal, em breve novos vídeos sobre esse assunto também. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.